Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria analítica. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Sejam S um subconjunto de R2 e P igual para B um ponto de R2. Define-se a distância de P a S, dps, como a menor das distâncias dpq com Q pertencente a S. dps igual ao mínimo de dpq com Q pertencente a S. Sejam S1 o par xy pertencente a R2, tal que x é igual a zero e y maior ou igual a 2. E S2 é igual ao par xy pertencente a R2, tal que y é igual a zero. Determine a distância PS1 quando P igual ao par 1, 4 e D a distância de Q a S1 quando o Q é igual ao par menos 3, 0. E determine o lugar geométrico dos pontos do plano equidistância S1 e S2. Ou seja, ele definiu distância aqui, né, e definiu dois subconjuntos, né, de R2, S1 e S2, e ele quer que você calcule a distância de P, e primeiro inicialmente, né, a distância de P e Q a S1, né, e depois determinar o lugar geométrico dos pontos que são equidistantes de S1 e S2, tá? Bom, vamos analisar primeiro aqui o conceito de distância que ele colocou, né? Esse conceito de distância que ele colocou aqui é mais ou menos o conceito, né, de distância que a gente tem em geometria analítica, só que ele formalizou aqui, né? E parece que ele tentou testar a capacidade do candidato aqui de entender, né, uma definição mais formal, tá? Bom, vamos aqui para entender o conceito de distância, né? Primeiro, inicialmente, tem um ponto P e uma reta R aqui no plano R2, tá? Observe que aí ele define como distância, né, a menor distância entre P e R. Né? Então, pelo conceito que a gente normalmente usa em geometria analítica, é uma distância aqui perpendicular, né, a P e R. Você observe que esse ponto aqui tem uma determinada distância, ele pertence a R, tem uma determinada distância até P, né? Esse ponto aqui já tem uma distância menor, e assim, à medida que você vai caminhando aqui na reta, as distâncias vão ficando menores, né? Até esse ponto aqui em que ela é a menor possível, né? A partir daí, a distância vai aumentando novamente. Então, ele define como distância essa distância aqui, né? A menor distância entre os pontos da reta R e o ponto P, tá ok? No nosso caso aqui, é essa distância aqui que é a projeção, né, de P, a projeção ortogonal de P na reta R aqui, tá ok? Bom, ele definiu S1 como o subconjunto de pontos, né, em R2, tal que x é igual a zero e y maior ou igual a 2. Então, essa é representada aqui por essa reta vermelha aqui. Tá? E ele definiu o subconjunto S2 de R2, né, como pode ser representado aqui por essa reta vermelha, tá? Que é y igual a zero para qualquer x. Né? Então aqui a gente tem representados S2 e S1 aqui, tá? Então no item A, ele quer que nós determinemos a distância de P até S1, onde P é o representado pelo par 1, 4, e distância de Q até S1, onde Q é representado pelo par menos 3 e 0, tá? Para resolver o item A, né, nós temos que calcular a distância de P até o subconjunto S1 e de Q até o conjunto S1, né? Tanto que P é o par 1, 4 e Q é o par menos 3, 0. Tá? Aqui fica fácil, né? Porque a distância, a projeção ortogonal de P em S1, que é esse ponto aqui, PS1, esse comprimento aqui é a distância, né? Esse comprimento desse segmento aqui é a distância. Então, quer dizer que a distância de P a S1 é xp, que é a abscissa do ponto P, menos a abscissa do ponto PS1, né? E então, isso aqui é igual a 1 menos 0, que é igual a 1. Tá? A distância do QS1, você vê que o subconjunto S1 ele não prossegue para baixo, né? Então, não dá para fazer a projeção ortogonal de Q em cima do subconjunto S1. De tal forma que a menor distância de Q para S1 é essa hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é esse cateto aqui, mais menos 3 aqui ao quadrado, né? Que dá 4, aqui dá 9, 9 mais 4, 13, então fica a raiz de 13 essa distância aqui, tá? Então, isso aqui resolve o item A. Vamos resolver agora o item B, tá? É determinar o lugar
geométrico dos pontos do plano equidistantes de S1 e S2. Para resolver esse item B aqui, nós vamos dividir o problema, analisar o problema em três regiões diferentes. Para x maior ou igual a 2, que é a região que está daqui para cá, tá? Para x entre 2 e menos 2, e para x menor ou igual a menos 2, tá ok? São as três regiões que nós vamos analisar. Então, inicialmente, para x maior ou igual a 2, que é essa região daqui para cá, né, você tem que os pontos aqui distantes se encontram em cima de uma reta aqui, que é a reta y igual a x. Por quê? Porque em cima dessa reta aqui, a abscissa do ponto, a ordenada do ponto é igual à abscissa do ponto. Né? Então quer dizer que esses pontos que estão sobre essa reta aqui, eles equidistam de S2 e de S1. Tá ok? Então, para essa região, para ir para x maior ou igual a 2, o lugar geométrico dos pontos que equidistam de S1 e S2 é essa reta aqui, y igual a x. Ok? Bem, para x menor ou igual a menos 2, né, que é essa região daqui para cá, os pontos equidistantes encontram-se em cima de uma reta y igual a menos x. Porque como x aqui é negativo, né, quando você faz menos x, a distância aqui da abscissa, né, essa distância aqui que corresponde a menos, né, o valor da abscissa, é igual ao valor da ordenada. Tá? Então, os pontos equidistantes, nesse para x menor ou igual a menos 2, estão em cima dessa reta aqui, y igual a menos x. Ok? Voltando aqui os dois lugares geométricos, né, para x maior que 2, maior ou igual a 2 e menor ou igual a menos 2, né, a gente tem que y é igual ao módulo de x. Né? Então, se x é negativo, você vai ficar com valores positivos aqui. Se x é positivo, você vai ficar com valores positivos aqui para y. Né? Então, o lugar geométrico dos pontos equidistantes para esse intervalo aqui, x maior ou igual a 2, menor ou igual a menos 2, é y igual ao módulo de x. Tá? Agora, vamos analisar esse intervalo aqui, x entre menos 2 e 2. Tá? Para x, para esse intervalo de x maior ou igual a menos 2 e menor que 2, eu tenho que essa distância aqui, chamando esse ponto aqui, né, 0,2 de f, eu tenho que a distância desse ponto até o ponto R aqui é igual à distância de R até esse ponto aqui. Né? Isso aqui me define uma parábola nesse intervalo aqui. Né? Então, nós temos, para acharmos o lugar geométrico, a gente tem que definir a equação dessa parábola aqui. Tá? Essa parábola aqui ela tem como diretriz o eixo x aqui, né? E tem como parâmetro, né, essa distância aqui do foco até a diretriz. Para achar a equação dessa parábola aqui, a gente iguala a distância de f até r com a distância de r até o eixo x. Né? A distância de R até F a gente pode calcular pela forma da distância, né, entre dois pontos. E essa distância aqui, você observa que aqui nesse ponto, aqui nesse intervalo aqui, y é maior que zero. Né? Então essa distância aqui é igual ao y, que é a ordenada de R. Tá? Então a gente pode igualar essas distâncias, né? Y aqui com a distância entre R e F. Então y fica igual a raiz quadrada de x, que é a abscissa de R, né? Menos zero, que é a abscissa do foco, mais a raiz quadrada, né, de x menos zero aqui ao quadrado, mais y, que é a ordenada de R, menos 2, que é a ordenada do foco. Né? Elevando aqui os dois lados ao quadrado, não tem problema de levar, porque como nós vimos, o y aqui é positivo nesse intervalo, né? Dado que o vértice da parábola passa no ponto médio aqui entre 0 e 2, né, que é o ponto 0 e 1. Tá? Então, todos os valores aqui aqui são de valores de y positivos. Então, a gente pode levar os dois lados ao quadrado aqui. Então, y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 4. Né? Aqui é y ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá menos 4y mais 4 aqui, quadrado do segundo. Esse y ao quadrado, quando você com esse y ao quadrado aqui, esse menos 4 passa para cá como mais 4, então fica 4y igual a x ao quadrado mais 4. O que implica que y é igual a x ao quadrado sobre 4 mais 1. Tá? Então, resumindo aqui como resposta, a distância de P a S1 é 1, a distância de Q a S1 é raiz de 13, e o lugar geométrico dos pontos equidistantes
é definido como y igual ao módulo de x para x maior que 2 ou x menor que menos 2, né? União com y igual a x ao quadrado sobre 4 mais 1 para intervalo de x maior ou igual a menos 2 e x igual a 2. X menor igual a 2, né? X maior igual a menos 2 e menor igual a 2. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!